Olá, bom dia, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, ouvintes que assistem esse vídeo. Graça e paz para todos. Nesta manhã quero fazer uma reflexão num assunto bíblico, mas um assunto importante para minha, para a sua meditação. Eu me chamo José Silva e fui presbítero, né? Hoje sou ex-presbítero da Assembleia de Deus, chamada Assembleia de Deus, né? E durante 17 anos congreguei, servi como presbítero lá, e 31 anos como crente. Decidi sair porque descobri que as doutrinas, os ensinamentos dessas igrejas, de um modo geral, eles são baseados em heresias, contradizentes, porque são coisas que já se passaram, não vai mais acontecer, e eles ficam enrolando o povo, enganando o povo, fazendo negócio do povo, tirando grandes proveitos, enriquecendo-se com essas mentiras, alegando que tudo isto que a Bíblia fala vai acontecer. E você vê aqui pela própria Bíblia, quem tem bom entendimento, um bom compreendedor das coisas, já percebe só em ler a Escritura que a vinda de Cristo não seria para 2000 anos, como eles ensinam que pode passar até 3000 anos. Já tem deles aí dizendo que Cristo só vai vir em 2100. Aí já dá mais 80 anos, né, de esperança para o povo, os que estão vivos, os que estão vivos, até mesmo aqueles que têm 10 anos de idade, daqui para lá morre tudo. E já vem novos povos que vão ouvir novas esperanças, e assim eles vão passando o assunto para frente, enganando o povo. E com essas promessas tiradas da Escritura, tudo deles é tirado da Escritura, que nunca vai se cumprir. Essa foi a arma que eles usaram para enganar o povo, a Bíblia. E é essa mesma arma que Deus tem levantado um exército já na terra, com essa mesma arma para lutar contra essas mentiras. E essa verdade, ela está prevalecendo contra a mentira. Eles já estão ficando preocupados, nervosos, já estão vindo combater. Mas eu peço aos queridos irmãos que continuem lutando, usando essa arma. O modo com que essa arma ela é afiada é com sua leitura nela. Medite bem e rogue sempre para que Deus, através do seu Espírito, lhe dê bastante graça, conhecimento e saber. Vamos ler o texto aqui, que diz:
No capítulo 10 de Hebreus, e o versículo 29, diz assim: de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado e merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqui está este versículo importante aqui para a nossa meditação. Durante muitos anos, nós tivemos ensinos baseados nisso aqui diferente, pois eles sempre utilizam a Bíblia para colocar uma mensagem de medo nas pessoas, nos ouvintes. E essas palavras, quase todas elas são torcidas pelos ensinadores do sistema religioso. Veja só, eu vou levar aqui uma referência para nossa observação. No capítulo 11, versículo 29 de 1 Coríntios, diz lá a palavra 11 e 29. Aqui, 1 de Coríntios. Veja só. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Seria esta a recomendação aqui de Hebreus, capítulo que nós lemos, o capítulo 10, versículo 29? Será que era essa a recomendação que o ator aqui da Epístola aos Hebreus estava recomendando para aqueles irmãos? Pode ter parte, mas muito pequena no sentido aqui. Vai ter um pequeno sentido na profanação, porque tornar profano, tá certo. Mas tem outro. Capítulo 12 de Mateus, versículo 31, versículo 32. Vamos ver o que diz. Aqui a Bíblia. 12 de Mateus, versículo 31 e versículo 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ainda eu faço a pergunta: era este o sentido do
ator aos hebreus. Será que era este o sentido aqui que ele estava? Porque o sistema religioso, ele leva tudo para esse sentido, tanto lá de Coríntio, 1 de Corinto, né, 11:29, como leva lá para esse outro capítulo 12 de Mateus, versículo 31 e versículo 30, leva para este outro assunto. Mais um versículo, vamos ver. Eu acho que esse agora vai se encaixar. Mas vamos logo, antes de eu ler esse outro, vamos fazer aqui este comentário. Seria essa a razão pela qual o ator estava recomendando estes irmãos aqui? Vamos ler mais uma vez, versículo 29 do capítulo 10 de Hebreus. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e pisar e fizer agravo ao Espírito da graça. Antes dele falar este versículo aqui, primeiro, ele fala sobre aqueles que eram castigados quando violavam os mandamentos da lei de Moisés. Veja o que diz o versículo 27, 28. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aí vem o versículo 29. De quanto maior castigo cuidais, vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Bom, aqui estamos, irmãos, dentro de um assunto falando sobre aqueles que estavam debaixo do jugo da lei, que tinham sido santificados, que tinham sido resgatados. Isto é, aqueles que tinham crido no Filho de Deus, no enviado para resgatar, naquele que derramou o seu sangue para os santificar. Foi através do sangue que eles foram santificados. Ali o sangue garantiu o pagamento das suas culpas. Estamos começando agora a entrar no foco do assunto. O sangue que foi derramado em resgate dos judeus de Israel, porém, só aqueles que crescem seriam salvos da ira vindoura, da ira futura, do castigo de Deus. Então, aqui aqueles que
profanasse esse sangue eram aqueles que criam, não eram aqueles que estavam lá no mundo, que não tinha crido. A ira de Deus permanecia sobre eles. Isso aí já não tinha mais o que fazer. Eles já estavam debaixo desse castigo da ira, do juízo. E eles iam passar pelo juízo, já estava determinado. Mas aqueles que creram, eles estavam isentos, porque foram lavados, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Porém, aí esses que estavam aqui sendo recomendados, muitos deles estavam apostatando da fé. É aí a apostasia que a Bíblia fala, que Paulo fala, que Cristo fala, que só aconteceria o juízo quando viesse a apostasia. E aqui já estava a apostasia acontecendo. Aqueles judeus que tinham crido estavam voltando atrás, largando a fé, profanando o sacrifício de Cristo, aniquilando aquele sacrifício. Tinham crido, tinham sido salvos, resgatados, porém invalidando o sacrifício. Isso aí significava pisar o Filho de Deus. Era esse aqui a recomenda, o sentido dessa recomendação, pisando ele, desmerecendo-lo, que o que ele tinha feito, todo o sacrifício, a sua morte, seu sangue derramado, para eles não tinha servido. Eles estavam agora largando, abandonando e voltando à prática da lei para ser salvo mediante as obras meritórias da lei, invalidando o sacrifício do Cordeiro de Deus, pisando ele, profanando o seu sangue. E outra palavra que também fala, fazendo agravo ao Espírito da graça. Porque aquele que cresce em Cristo, nascido do Espírito, era regenerado. Eles tinham caído, eles estavam destituídos da glória de Deus. Aqueles que tinham aquela promessa. Mas, quando eles crescem, eles eram novamente regenerados. Voltavam a viver. Já era aquela pessoa regenerada, já novamente vivo para Deus, que antes estavam todos mortos. Ou seja, estávamos, vamos nos incluir também, que os gentios também foram incluídos, que antes estávamos mortos. Mas, mediante essa salvação, que é através da rejeição de Israel, como fala em Romanos, que eles rejeitaram, o endurecimento sobre eles veio à parte para que também caísse esse direito sobre os gentios, nós estávamos sendo incluídos ali no plano de Deus, salvação eterna. Agora, eles aqui que abandonava essa fé, já sendo regenerado, estava agravando agora o Espírito, entristecendo o Espírito Santo, porque sendo lavado, sendo regenerado, sendo salvos mediante esta obra redentora e recebendo o Espírito de vida, nascendo do Espírito, agora estava abandonando tudo, largando tudo para voltar às velhas práticas, para que por ela tivesse o direito da vida eterna, da morada eterna, ou de reinar, profanando tudo, fazendo agravo ao Espírito,
Vamos ler aqui só para concluir o assunto. Efésios, capítulo 4, versículo 30 de Efésios. Diz a palavra: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Havia um dia preparado por Deus, o dia da redenção. Que dia era esse? O dia em que os salvos seriam todos glorificados. Seriam vencedores, triunfariam sobre a morte. Isto foi no dia da vinda do Senhor, quando ele voltou para julgar o seu povo, e ali todos que tinham o nome escrito, todos que estavam preparados, esperando aquela volta, aquele dia, aqueles que amavam aquele dia, estavam com as suas vidas pronto ali, zelando por aquela palavra, por aquela promessa, alcançaram aquela promessa e foram glorificados, exaltados por serem dignos. Veja o que diz, né? Mas quando eles profanavam essa obra redentora do Salvador, eles entristeciam o Espírito de Deus, né? No qual eles estavam selados, porque você sabe, o selo da promessa garantia como que ele voltaria para resgatá-los, para levá-los para a glória. O selo era o Espírito Santo, a garantia, como prova, que ele garantia e que aquela salvação era garantida tanto para os judeus, como a Bíblia diz, para os gregos, que eram os gentios. A garantia, o selo de garantia que comprovava aquilo ali, que dava aquela esperança, o penhor como garantia era o Espírito Santo sobre a vida de cada um. Mas profanando, o Espírito Santo era entristecido, que hoje o sistema leva para um lado que entristecer o Espírito Santo é deixar de ser crente, é sair do sistema religioso, sair de dentro dos açapão, é entristecer o Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso de hoje. E sim quando aqueles irmãos profanavam aquele sacrifício, abandonando a graça, abandonando o evangelho da graça que tinha recebido, sendo salvo pela graça de Deus, agora abandonavam, sendo selados, já estavam comprados, entristecia o Espírito Santo. Pisava, fazia agravo ao Espírito Santo. Então, o apóstolo aqui fazia esta recomendação: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esta palavra aqui, hoje não é assim para nós. Era para aquele povo que estava naquela expectativa. Porque hoje nós sabemos que todos nós que cremos, Deus habita em nós. A sua palavra estando em nós, ele habita em nós, que é o Espírito Santo. Cristo disse que aquele que ouvisse sua palavra, que cresce sua palavra, que guardasse a sua palavra, que eram suas ordenanças, ele, o Pai, viria e faria nele morada. Então Deus mora dentro de nós. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa satisfação. Saber que Deus está em nós, né? Deus mora em nós. Essa é a nossa alegria, nosso prazer. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe esta mensagem para nossa reflexão, para nossa meditação. Quero agradecer a você que assiste esse vídeo,
passe para outros, passe para outros, sempre é bom que todos chegassem a esse conhecimento. Que maravilha não seria todos sendo libertos das prisões psicossológicas. Por quê? Eles lá é como eu era, como você era, escravo do engano, escravo dos homens, manobrado pelos homens. Mas o que nós precisamos é viver em liberdade, em novidade de vida, libertos, adorando ao Criador, servindo ao Criador, mas com liberdade de espontânea vontade, e não aprisionados por homens, sendo manobrados por homens, extorquidos por eles, tipo escravizado, fazendo tudo que eles mandam. Isso não é liberdade. Liberdade é você abrir a boca e dizer: eu sou livre para servir a Deus, só a Ele eu sirvo, adoro em livre e espontânea vontade, nada me prende. E no sistema você sabe que não é assim. O homem é preso, o homem é obrigado a fazer todas as manobras, manobras de todo jeito, é vigília, é campanha, é todo tipo, todo tipo. Você que já viveu lá, que foi obreiro, você sabe como é a escravidão que eles passam. Mas hoje você estamos libertos deste engano, tanto da prisão psicológica como das manobras que eles fazem dentro do sistema. Graças a Deus que eu estou livre desta prisão. Graça e paz para todos. Saudação para meus queridos irmãos que têm se inscrito no canal. Saudação para o querido irmão do canal Colírio da Graça. Enfim, para todos. Eu disse que ia fazer uma lista aqui do nome dos irmãos e dos canais que já têm se inscrito, mas esqueci de fazer. Mas em outro eu prometo fazer para fazer e falar pelo nome dos irmãos. Graça e paz para todos. Amém.